Hoje eu vou pregar um sermão impopular. Um sermão que muito provavelmente vai incomodar você. Nós vivemos uma época em que o evangelicalismo brasileiro, ele decidiu falar o que as pessoas querem ouvir. Pastores estão com medo de falar sobre temas difíceis, porque eles têm medo de, num mundo do politicamente correto, ofender sensibilidades imaturas, ofender sensibilidades carnais, contestar prática de vida que desonra ao Senhor. Por isso, como aqui na Igreja Batista Urbana nós pregamos expositivamente e em série, chegamos diante de um texto que a gente precisa falar dele como ele é. Chegamos diante de um texto que a gente precisa falar dele com a dureza que o texto pede. Por isso hoje eu vou pregar um sermão para você que é impopular e que provavelmente você vai sair daqui hoje com um gosto amargo na boca. E que bom por isso. Porque isso é o que o texto exige de nós. Depois que comecei a me preparar para esse texto, eu fiquei com uma raiva de Deus. Fiquei com um senso de, Senhor, eu não gosto de ser ofendido desse jeito. E nem queria ir no domingo lá falar o que o Senhor quer que eu fale à luz desse texto, expor esse texto e a dureza desse texto. Mas como vimos no domingo passado, que o pastor e o presbítero ele não tem licença para inventar doutrina, ele tem que ser fiel àquilo que o texto diz, então eu tenho que falar do texto para você e expor essa perícope que talvez seja a perícope mais dura de todo o livro de Tito. Perícope é uma porção do texto e é justamente essa porção do versículo 10 até o versículo 16. E essa semana, se você me acompanha aí nas redes sociais, eu decidi fazer um sermão feito a várias mãos. E eu subi uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e falei assim, o que você pensa, ou o que vem à sua mente, quando alguém fala a expressão falso mestre? E aí eu recebi uma miríade de respostas. Se eu pudesse traduzir o espírito daquilo que foi falado por várias vozes ali naquela rede social, a definição básica de falso mestre que eu ouvi é alguém que ensina algo que não está de acordo com a palavra de Deus, ou alguém que não vive eventualmente aquilo que ensina, alguém que tem interesses espúrios, alguém que não leva a sério a sã doutrina, ou alguma coisa do tipo. Não. Nesse texto, falso mestre é mais só do que este indivíduo que eventualmente tem uma posição de ensino na igreja, que eventualmente é um pastor, que eventualmente é um líder, e que ele não exerce essa posição, essa liderança como mestre, em fidelidade ao Senhor. Falso mestre nesse texto é crente. É o religioso, a minha e a sua categoria. Olha comigo no texto para você não dizer que eu estou inventando coisas. O versículo 10, ele diz assim, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. O grupo da circuncisão aqui, dentro da igreja de Creta, eram aqueles que vinham de tradição e de berço religioso, eram os judeus. Eram aqueles indivíduos que eu e você iriam chamar de aquele que cresce, o ratinho de igreja. É a minha e a sua categoria. É o indivíduo que
sabe como é que funciona a igreja. É o indivíduo que conhece o vocabulário crente, que se veste igual crente. O grupo da circuncisão era aquele grupo de judeus que faziam parte da igreja, e este grupo conhecia a lei do Senhor como ninguém. Este grupo era um grupo que conhecia a religiosidade como ninguém. Esse grupo era o grupo que acertava as referências bíblicas na competição bíblica. Esse grupo sou eu e você. E ele diz, especialmente esses religiosos, que gostam mais da cartilha da religião do que do evangelho, são esses os insubordinados, são esses aqueles que Deus olha como alguém que olha em tons condenatórios. Os da circuncisão aqui eram um grupo que nós chamamos dentro da teologia de judaizantes. Era aquela turma que falava assim, Jesus salva, mas para você ser salvo de verdade, você tem que cortar o cabelo. Jesus salva, mas para você ser salvo de verdade, além de seguir Jesus e ir para a igreja todo domingo, você tem que apagar a tatuagem. Jesus salva, mas para você ir para o céu de verdade, você tem que seguir e guardar o sábado. Você não pode comer a carne, o churrasco que sangra. Você não pode, você tem que seguir as leis das dietas. Você tem que ser aquele crente batista de carteirinha. O judaizante era aquele que dizia assim, que Jesus ele não é tão suficiente assim para te salvar. Além de Jesus, eu preciso fazer essas coisas. Eu preciso conquistar a minha salvação com base no meu mérito, na minha arrogância religiosa e na minha autossuficiência. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, é importante ter pastor em igreja, é importante que os presbíteros atuem na igreja, sejam irrepreensíveis, porque a igreja, ela é esse negócio impressionante, de joio e trigo, tudo junto. Tem gente boa, tem gente crente, tem gente que anda com Jesus, tem gente que depende da graça dele, que anda, mas tem aquele religioso, tem aquele cara que nem sabe quem é, tem aquele cara que é só simpático e anda com Jesus, mas também tem aquele cara que está aqui, que nem sabe por que está aqui. Como diz a piada, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Mas não é só o cachorro que entra na igreja, não, até o crente entra na igreja. Até o batistão do bigode grosso entra na igreja, que a porta está aberta. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade de portas abertas, entra todo tipo de gente. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Tito, deixa eu te falar uma coisa. De todos os grupos que tem na igreja, de todos esses que nós encontramos na igreja, tem o carnal, tem o liberal, tem esse, tem aquele, tem o religioso. Eu quero que você preste atenção numa coisa muito clara. Tem um tipo que a gente não pode admitir, que é essa turma que não entendeu a graça do Senhor Jesus Cristo e quer viver pela cartilha da religião. Esses, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 11, é necessário que eles sejam silenciados. Esse é um jeito apostólico de dizer, cala a boca desses caras. E nesse mundo de hoje, da tolerância, né? Vamos concordar em discordar, e assim mesmo a gente se abraça. Nesse mundo veja bem, cada um tem a sua verdade. Nesse mundo olha, a gente precisa ser aquela comunidade aberta, que a gente aceita todos os pontos de vista, porque todos os caminhos no final das contas vão levar a Deus, que todas as ruas e todas as rotas elas vão chegar em Roma, então a gente não precisa ser assim intolerante. Este texto, ao olho do carnal, é um texto que o indivíduo vai virar e vai falar, nossa, esse apóstolo ele é intolerante, né? O apóstolo não tolera crente autossuficiente que se acha, porque ele é batista há 30 anos, porque ele dá o dízimo todo mês, porque ele não traiu a esposa,
porque ele não conduziu seus filhos à ira. A intolerância apostólica a este tipo de religioso é máxima, a ponto dele falar: Tito, você não vai dar um microfone, você não vai dar escola de EBD, você não vai dar oportunidade deste indivíduo falar. Falso mestre, meus irmãos, sou eu e você. O insubordinado sou eu e você. O arrogante sou eu e você. O indivíduo que precisa ser silenciado sou eu e você. Enquanto a gente não compreender a graça do Senhor Jesus Cristo, enquanto a gente não entender que a operação de Deus se dá por meio de graça e não de lei, se dá por meio de favor imerecido e não por autossuficiência religiosa, o nosso lugar é ficar quieto. Tito, tem um grupo aí que você não pode tolerar. Meus irmãos, esse grupo é o nosso grupo. É o grupo do pessoal limpinho, do pessoal asséptico, do pessoal que se distancia, que passa alquinho na mão. É o grupo dos bonitinhos religiosos. O apóstolo Paulo está dizendo para Tito: não tolera esses. Esses daí não é para ter vez. Agora, a gente precisa entender essas expressões que o apóstolo Paulo usa no versículo 10, porque essas expressões aqui falam bastante das características deste grupo. As características desse grupo, elas são muito interessantes. Note que, domingo passado, nós falamos das características e das qualificações dos presbíteros. E aqui o apóstolo Paulo está claramente fazendo um contraponto entre aqueles que Deus chamou para o ministério pastoral, chama para exercer o ministério na comunidade, as qualificações que eles precisam ser irrepreensíveis na casa, eles precisam ser irrepreensíveis no seu caráter, eles precisam ser irrepreensíveis no seu ensino, eles são indivíduos que Deus usa de maneira profunda na comunidade. E aí então o apóstolo Paulo agora vai estabelecer um paradoxo. Por quê? Porque tem essa outra categoria que é feia. E essa categoria, em primeiro lugar, eles são os insubordinados. Meus irmãos, insubordinado aqui é o indivíduo que tem a sua própria lei. É o indivíduo que fala assim: eu sou dono do meu nariz e eu vou exercer a minha espiritualidade de maneira independente de qualquer outra pessoa, de qualquer exercício de liderança. Eu estabelecerei os paradigmas da minha fé e da minha espiritualidade. É o indivíduo que privatizou a sua experiência cristã. Que ele não mais vive um tipo de experiência cristã comunitária. Não, agora sou eu que vou estabelecer o meu modelo. Eu não reconheço mais ninguém acima de mim. A gente fala muito isso, né? Agora o sacerdócio é universal. E sob a égide do sacerdócio universal, a gente diz assim: então eu vou conduzir a minha própria vida comunitária, a minha própria vida espiritual. Eu não preciso da comunidade, eu não preciso do pastor, eu não preciso de mais ninguém. É desse tipo de insubordinação que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando do que se revolta. Ele não está falando do teu filho adolescente revoltado. Que fala: grita em casa, berra, tiraram o meu celular da minha mão, fizeram isso, papai cancelou o Netflix. O apóstolo Paulo não está falando desse tipo de rebeldia, de insubordinação. O apóstolo Paulo está falando daquele indivíduo que em silêncio se insubordina, porque ele não tem mais condições, ele é tão arrogante na sua caminhada espiritual, porque ele é cheio de autossuficiência, que ele diz: eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de liderança, eu não preciso de igreja. Já ouviu falar no grupo dos desigrejados? A categoria para o grupo de desigrejados no Novo Testamento é a categoria dos insubordinados. A gente chama de desigrejado para não ofender, né? Para não falar: você é um insubordinado. Porque insubordinado é aquele que diz assim: eu não preciso disso.
Eu gosto de Jesus, mas não gosto dos caras da igreja, não gosto desses malas da igreja, desse tipo de gente, então é um insubordinado. Todas as vezes que eu e você, nós temos um espírito de que a gente pode andar com Deus sem ter ninguém, a gente pode fazer voo solo na nossa experiência cristã, nós estamos nos enquadrando nessa característica de insubordinado. Não existe experiência cristã solitária. Eu só sou cristão na medida em que eu me relaciono com os meus outros irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente quando 2 ou 3, nunca quando um só está presente. 2 ou 3, aí Jesus se faz presente. Um só é devoção, é meditação, é léxio divina, é qualquer outra coisa, menos experiência cristã real, verdadeira com a presença de Cristo. Insubordinado é aquele que diz: eu consigo fazer o meu voo solo, eu não preciso de comunidade, eu não preciso dos meus irmãos, eu não preciso das minhas irmãs, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de direcionamento. Sabe aquele tipo de crente religioso que acha que sabe tudo? Eu estou muito acostumado a receber esse tipo de gente no meu gabinete, e aí eu tento começar a explicar alguma coisa para o irmão diz assim: não, pastor, isso daí eu já sei. Eu falei: se tu já sabe, o que tu está fazendo aqui? Por que tu está me fazendo perder o meu tempo? Contigo, se tu já sabe. Se tu já sabe isso, por que tu está se divorciando da tua mulher? Se tu já sabe isso, por que teus filhos estão no caos de rebeldia? Afundados na... Por que a tua família está um caos? Por que tu não fala com a tua sogra, se tu já sabe isso? Tu é um insubordinado. Insubordinado. Mas não somente insubordinado. Ele diz que não passam de faladores. A expressão grega aqui que o apóstolo Paulo usa é a ideia de alguém que comunica em verdades. É um indivíduo que ele é tão dado à inverdade que ele acredita nas suas próprias mentiras. O pessoal da psicologia, ele fala que o pior tipo de gente para ser tratado na sua vida, com seus traumas, com a sua psique, são aqueles que acreditam piamente nas mentiras que eles contam para si mesmos. Você conversa com um psicólogo, o pior tipo de gente para a gente tratar é aquele que é tão mentiroso, tem uma percepção tão errada da vida, da realidade de si mesmo, que ele acredita nas próprias mentiras que ele conta. Esse é o que fala e fala em verdades, fala, como o texto está traduzindo aqui, faladores, enganadores. Note, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está atacando aqui não somente uma questão de uma condição espiritual, mas ele também está atacando uma prática. Tiago ele vai dizer para nós que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. E de fato, todos nós tropeçamos, porque o próprio Tiago vai dizer isso para nós. Todos nós tropeçamos no falar, porque a língua é fogo, né? A língua é fogo, ela queima. Por isso, aquele que domina o que fala, aquele que não é dado à mentira, este daí é varão perfeito, vai dizer Tiago, meu irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo está falando da gente. Vamos parar de falar que falso mestre é só aquele pastor herege que está no YouTube ensinando coisas erradas, porque falso mestre sou eu e você. Quando eu ensino mentira para mim mesmo e acredito nelas. A primeira mentira que eu ensino para mim mesmo e acredito nelas é que eu sou uma pessoa legal, sou um indivíduo de bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Romanos capítulo 1 é muito claro quando ele diz para nós que sem Cristo estão todos debaixo de condenação. É tudo gente ruim. Tudo, não tem um. Só que o nosso espírito religioso, ele tem essa ideia de falar assim: não, eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas contas, eu declarei o imposto de renda certinho. Meu contador até me elogiou e falou assim: poxa, você é uma pessoa íntegra. Não. Nós somos desesperadamente mentirosos, enganadores, a ponto da gente enganar a gente mesmo de que a gente é gente boa.
faladores, enganadores, gente que, ao se pronunciar verbalmente, é perito na mentira. Essa é a realidade híbrida da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a comunidade dos santos, dos eleitos de Deus, que foram santificados na sua posição diante de Deus no dia que se converteram, mas ao mesmo tempo são aqueles que são chamados à santificação, porque é falador, é enganador, é autossuficiente, é insubordinado, acha que a cartilha batista vai lhe levar para o céu. Essa é a realidade híbrida da igreja. Agora, o problema dessa prática é que esses indivíduos, eles precisam ser silenciados, como eu falei para vocês, porque a sua comunicação ela é danosa, ela nunca é neutra. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa verdade no seu coração. Aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós convencemos a outros e a nós mesmos, nunca é neutro. Ou abençoa, ou é maldição. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha só, esses indivíduos, esses camaradas religiosos, todos assépticos, todos limpinhos, batistões, eles estão destruindo famílias. Versículo 11. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Aí de novo, o nosso jeito de ler esse texto é falar assim, tá vendo? Aquele pastor lá, ele acabou com o meu casamento. Aquele fulano lá da igreja ensinou um negócio errado para o meu filho, acabou com o meu relacionamento com o meu filho. Não! Quem arruína a própria família sou eu quando eu me torno um insubordinado, sou eu quando eu me torno um autossuficiente, sou eu quando eu não reconheço a dependência da graça de Deus. Eu sou o falso mestre que destrua o meu casamento. Eu sou o falso mestre que destrua o meu relacionamento com os meus familiares. Eu sou o falso mestre que arrebenta com as minhas relações com os meus filhos, com quem está perto de mim, com os meus pares no trabalho. Sou eu. A gente não precisa de pastor no YouTube falando heresia para a nossa família degringolar. Basta a gente assumir essa posição do autossuficiente e a gente começa a destruir as nossas relações, a gente começa a destruir, a nossa família começa a desmanchar. Semana passada chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, minha família está desmanchando. Aí começou a explicar a situação. Um caos. Aí eu falei, tu já percebeu que é você o problema disso tudo aí? Não é a tua filha, não é o teu marido, não é o teu funcionário, é você o problema. Não, pastor. Eu falo com Jesus. Fala não. Porque se falasse não era convencido desta autossuficiência mentirosa, religiosa, maldita. Agora, é verdade que dentro da igreja a gente precisa silenciar, é por isso que tem pastor na igreja. Porque vem aquele irmão e fala assim, pastor, eu queria pregar. Não, tu não vai pregar não, camarada. Porque como aquilo que falamos, ou abençoa ou amaldiçoa, não tem meio termo. Não dá para você ser alguém que vai só abençoar, vai ser neutro. Ou você só abençoa, ou você só amaldiçoa. Então a gente silencia alguns dentro da igreja mesmo. Porque o apóstolo Paulo está mandando, silencia esse cara. Até ele entender a graça, até ele entender, até ele se arrepender, até ele ser conduzido ao arrependimento. Olha só o que diz o texto, versículo 16. Tá? Eu vou voltar no versículo 16, mas ele diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Até eles terem entendido que as suas ações negam a Deus, a sua condição nega esse Deus que ele diz professar, ele não pode pegar no microfone da igreja mesmo não. Mas eu garanto para você que o microfone da igreja é o menor dos nossos problemas. Porque o teu filho está vendo tu mentir no celular, enquanto ele está no banco de trás, tu está falando com o teu funcionário.
A tua mulher sabe dos chats indecentes que você deleta do teu WhatsApp. O teu irmão, a tua irmã, sabe da carnalidade que está no teu coração. Então chega nessa hora, eu garanto para vocês, o professor da escola bíblica dominical que ensinou um erro doutrinário, ou uma heresia eventualmente, ele é o menor dos nossos problemas. O menor dos nossos problemas. Por isso eles precisam ser silenciados. Em outras palavras, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eles precisam ser silenciados, ele está falando para a gente, o nosso coração corrupto, desesperadamente corrupto, ele precisa ser silenciado. Aí o apóstolo Paulo vai citar uma frase de um homem chamado Epimênides, que era um filósofo grego do 4º século antes de Cristo. E ele menciona a fama dos cretenses. E aqui eu preciso de um tempinho para explicar para você o que eu estou querendo dizer. Ele vai dizer assim no versículo 12. Um dos seus próprios profetas, note que o apóstolo Paulo chama esse filósofo de profeta, no sentido de que esse cara é a voz de Deus, viu? Ele está falando a verdade. Esse filósofo pagão do passado, ele foi voz de Deus quando ele disse assim, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Ele pega uma citação comum, e deixe-me localizar você. A cidade de Creta, ela tinha uma fama muito ruim no mundo antigo. Existe uma expressão grega, que se a gente fosse traduzir meio que ao pé da letra, seria cretizar, no sentido de ser o cretense. O cretizar, ou agir como um cretense, no mundo antigo significava essencialmente mentir. No mundo antigo significava essencialmente comunicar em verdades. Então o apóstolo Paulo vem e fala, isso é tão verdade sobre a realidade da igreja, os falsos mestres que têm microfone por aí, tão verdade sobre a igreja que quando este homem falou dos cretenses dizendo que eles eram mentirosos, feras malignas, este homem era a boca de Deus. Veio parar na Bíblia, de tão inspirado que era. Em outras palavras, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a gente se olha no espelho e a gente fala, que legal. Quando a nossa percepção devia ser essa. Cretense sou eu e você. Cretense sou eu e você. Eu sou essa fera maligna e, meus irmãos, vamos ser honestos, só nós sabemos os pensamentos de morte. As coisas que passam dentro do nosso coração, os desejos malignos que são, só nós sabemos os monstros que nós somos. Porque ninguém pode saber que passa na nossa cabeça aquele pensamento. Ninguém pode saber, porque se as pessoas soubessem, seria complicado, a gente ia ter que responder umas perguntas difíceis, né? Porque só nós sabemos as feras malignas que nós somos. Se a gente é honesto com a gente mesmo, só nós sabemos. Só nós sabemos que nós somos dados à mentira, e mentira se tornou não só uma coisa que a gente faz de vez em quando, mas uma prática de vida. Só nós sabemos o quanto nós somos preguiçosos e até glutões. E aqui tome essa expressão glutão não no sentido daquele que come muito, porque não é só uma questão de comer muito, mas é a questão do indivíduo que não tem domínio de si. O glutão é com a comida. Mas a gente não tem domínio da gente quando o nosso filho quebra alguma coisa em casa, né? A gente quer matar ele, pendurar ele pelo pescoço. A minha filha tem 5 meses de idade. Essa semana eu falei, eu vou jogar essa menina da janela. Porque só a gente sabe os glutões incontrolados que nós somos, incontroláveis que nós somos. Então quando o apóstolo Paulo vem e fala assim, cretenses, é isso que vocês são.
Cretenses, é aqui onde vocês vão ficar. Cretenses, esse é o raio-x da alma de vocês. Vocês são os falsos mestres. Não é lá o pastor da modinha que ensina coisas erradas. Vocês são esses falsos mestres de si, dentro da igreja. Vocês estão arruinando as relações de casamento de vocês. Vocês são a razão da destruição da vida de vocês. Vocês são as feras malignas que consomem o que está perto de vocês. Vocês são os incontroláveis. Vocês. Finalmente, o apóstolo Paulo chama Tito, esse jovem pastor, a repreender. Queria que você ouvisse essa fala com a dureza que ela precisa ser ouvida, mas de um coração pastoral. Olha o que diz o versículo 13, ele diz assim: repreenda-os severamente. Mas não é para destruir. Não é para acabar com o falso mestre. Não é para botar na forca o falso mestre. Não é para jogar na fogueira do cancelamento o falso mestre. A gente repreende severamente. E Deus hoje está nos repreendendo severamente. Por quê? Para que sejam sadios na fé. A repreensão de Deus, meus irmãos, a nós, não é para nos destruir, não é para nos aniquilar, não é para a gente sair daqui com esse sentimento, nossa, não é, eu estou apanhando, sendo repreendido severamente, porque Deus quer que eu seja alguém sadio, porque Deus ama quem Ele disciplina. Assim como você disciplina o seu filho, querendo que ele cresça e se desenvolva, assim é o amor de Deus. O amor de Deus dói, meus irmãos. O amor de Deus, ele precisa doer a nós, porque se ele não doer, ele é um amor da Hello Kitty, é um falso sentimentalismo. Amor tem que doer, porque este amor que dói transforma, esse amor que causa dor, esse amor me renova. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo para Tito: Tito, repreende-os severamente. A expressão grega que é usada aqui, ela aparece no contexto clássico do mundo grego, se referindo à severidade dos romanos. E os romanos eram bons de severidade, severos. Imagine os centuriões romanos descendo a espada e derramando sangue. O apóstolo Paulo está falando: Tito, faz isso com a igreja. Derrama sangue sim, é severo. Precisa botar o dedo na cara e falar: tu é um adúltero. Precisa botar o dedo na cara e falar: você é um autossuficiente. Precisa lembrar e dizer que eles são cretenses, feras malignas. Mas faça isso, não para perdê-los, mas para ganhá-los. Porque amor dói. Amor é um amor que ele não aceita as coisas, as mazelas do nosso caráter e do nosso coração. Repreende-os severamente, mas para que eles sejam sadios na fé, para que eles parem de destruir as coisas ao seu redor. Repreende-os severamente, porque esse é o movimento de Deus, para que a gente possa viver a vontade dEle. Repreende-o severamente, porque é na severidade da repreensão que a gente encontra a profundidade do amor. Repreende-o severamente, porque na medida em que nós somos alvo da severidade de Deus, é o grito de Deus dizendo: eu amo você e eu quero que você mude e seja melhor. Eu quero que a tua espiritualidade não seja a espiritualidade do insubordinado, do autossuficiente, mas a espiritualidade daquele que carece da graça de Deus e fala: Senhor, eu dependo completamente de Ti. Se o Senhor não operar na minha casa, meu casamento vai se desmanchar. Se o Senhor operar na minha família, meus filhos vão se perder. Se o Senhor não operar na minha empresa, eu vou falir. Se o Senhor não operar, a vaca vai para o brejo.
Se o Senhor não operar, não vai acontecer salvação. Se o Senhor não operar, não vai acontecer cura, porque a minha autossuficiente não consegue produzir essas coisas. A minha autossuficiência não consegue produzir transformação de coração. A minha autossuficiência, ela não consegue produzir bem espiritual. Repreende-os, Tito, severamente. Mas é para que eles sejam sadios na fé. Repreende-os, Tito, severamente. Mas não é para perder eles, porque Deus acolhe. É para ganhá-los, para que eles encontrem o ponto de onde eles devem estar. Finalmente, versículo 16, ele diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. A realidade híbrida da igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por esse tipo de gente assim, tem joio e tem trigo, a igreja imperfeita no chão da história. O fato de que Deus está fazendo um espelho da nossa alma e dizendo: vocês são esses cretenses. O fato de que Deus, Ele nos repreende para o nosso bem, mas Ele nos adverte a uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui na nossa igreja. Aquilo que eu costumo chamar de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Se eu chamar você e falar assim: tu é ateu, você vai falar assim: não, pastor, de jeito nenhum, eu creio em Deus, sou crente, me respeita. Só que o que é o ateísmo prático? É aquele indivíduo que na boca fala que ama Jesus, que no domingo canta que grande é o Senhor, mas de segunda a sábado vive como se Deus não existisse. Aquele que entra na igreja, faz inscrição cedinho para o culto, chega cedo, senta na cadeira, fala graça e paz, irmãos. Mas de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, ele vive como que esse Deus simplesmente não fosse uma realidade que precisa se relacionar com a minha vida. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eles dizem que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. Aí você deve estar pensando: pastor, como é que a gente lida então com isso? Com essa mensagem tão dura? Deus vindo e falando assim: tu é um ateu prático. Essa tua autossuficiência religiosa te conduz a um ateísmo prático. Você é um ateu. Desobediente. Versículo 16. Detestáveis e desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Como é que eu lido com isso, Deus? A mensagem que eu vim pregar para vocês, ela não é só uma mensagem de dor. Em João, no capítulo 6, nós encontramos uma cena muito importante, uma das falas mais importantes dos apóstolos para com Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele começou a ensinar ali em Israel. E o pessoal começou a dizer: dura essa palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele fez o que Ele fez com a gente hoje. Deu um diagnóstico do nosso coração, nos chamou de falso mestre. Ele virou para os fariseus, para os religiosos dos seus dias, e fez um raio-x desses homens. E aí a reação deles foi a reação do mimizento, que ele dizia: dura essa palavra. Essa palavra é muito dura, Jesus, não dá para suportar. Aí o Senhor Jesus Cristo vira para os seus discípulos e fala assim: vocês não querem também acompanhar esse pessoal mimizento que não está aguentando a minha fala, a minha repreensão? Aí o apóstolo Pedro, no João capítulo 6, versículo 62, ele diz assim: para quem iremos, Jesus? Note, é para quem, não é para onde. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Para quem iremos? É duro, Jesus, ouvir isso. É muito duro ouvir que eu sou um preguiçoso, que eu sou um glutão, que eu não me envolvo, que eu sou alguém que estou destruindo as minhas relações, a minha vida, minha vida está se desmanchando entre os dedos. É duro ouvir isso, Jesus. Mas eu não te largo, Jesus, porque da tua boca sai a palavra que me transforma, sai a palavra da vida eterna. Duro é isso que tu ensinas, Jesus. Duras são essas repreensões, Jesus. Mas para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É duro ouvir que eu sou um detestável. É duro ouvir que eu sou uma fera maligna. Mas eu vim encerrar esse sermão e esse capítulo dizendo: esse grito que me constrange, ele precisa me motivar a correr para Jesus. Esse grito que me deixa nu diante de mim mesmo, que expõe a minha alma, ele não pode me endurecer, pelo contrário, ele precisa me expor à necessidade de um grande Salvador, de um grande Redentor, de alguém que morreu na cruz, obedeceu piamente e obedeceu perfeitamente ao Pai, para que eu, desobediente, insubordinado, pudesse me tornar obediente, para que eu, detestável, pudesse me tornar amado, para que eu, fera maligna, pudesse me tornar santo e perfeito diante de Deus, para que eu, dado a mentira, fosse amigo da verdade, porque o Senhor Jesus Cristo morreu. Não foi só para te dar um ticket para você ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo morreu para que neste momento a gente possa experimentar essa transformação a partir das suas repreensões duras, mas amorosas. Diante dessa repreensão, a gente diz: para onde irei, Jesus? Para quem irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Para onde iremos, Jesus? Sim, Jesus, nós somos os falsos mestres. Somos nós que estamos destruindo famílias. Somos nós que estamos destruindo igrejas. Somos nós que estamos destruindo as nossas relações no trabalho. Somos nós os responsáveis pela deterioração da nossa vida. E quebrantados, Senhor, nós reconhecemos que nós somos o problema. Nós somos esses falsos mestres insubordinados. Nós somos aqueles que precisam ser silenciados. Nós somos esses religiosos autossuficientes que acham que vão alcançar o favor teu pelo mérito. Ah, como precisamos ser repreendidos, Senhor. Como precisamos ter os profetas gritando a nós, dizendo a nós as nossas mentiras, as feras malignas que somos. Como precisamos ser repreendidos no nosso ateísmo prático. Ah, Pai, como precisamos receber repreensão. Mas graças te damos, porque o Senhor providenciou aquele perfeito, aquele que realizou tudo na cruz, para que pudéssemos ser chamados os teus filhos, para que pudéssemos ser levados a uma novidade de vida, para que pudéssemos experimentar o poder da ressurreição operando em nós, para que a gente pudesse já agora viver uma nova realidade, um novo casamento, novas relações familiares, nova formação acadêmica, nova vida, nova carreira. Ah, Pai, como a gente precisa do Senhor Jesus. Que a tua repreensão essa manhã a nós, ela deixe explícita a nossa necessidade
que temos de Jesus. Por isso dizemos: para quem iremos? Se só Jesus, se só da boca dele sai verdade plena que nos conduz à eternidade. Essa manhã, Pai, queremos ter um encontro com esse Jesus, que disciplina duramente, mas nos oferece restauração e graça, mediante arrependimento, mediante confissão de pecados. Nós amamos o Senhor Jesus e amamos a sua cruz, porque a cruz é o ponto da nossa restauração. A cruz é onde cretenses são transformados. A cruz, e aos pés dela, é onde nos tornamos novas criaturas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.